Durante uma live do E-Detalhe, o Lucas Merreiro reagiu a diversas medidas do Trump que fazem o futuro parecer muito estranho. Voltando sobre Trump agora, mais uma notícia recente dele aí, dizendo que não sabe se deve respeitar a Constituição dos Estados Unidos. Essa notícia eu não tinha visto, a Ana tinha separado logo antes da gente entrar em live aqui. Vamos dar uma olhada aí, ver se dá pra fazer algum comentário a respeito disso. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse nesse domingo que não sabe se deve respeitar a Constituição do país. Ele também comentou que não considera seriamente concorrer a um terceiro mandato, o que é proibido. As afirmações foram dadas em entrevista ao programa Meet the Press, no canal da NBC News. Trump também disse que não acredita... Nossa, peraí. Então ele já falou que não sabe se tem que respeitar a Constituição dos Estados Unidos, falou que não descarta a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, o que é ilegal, né? Lá nos Estados Unidos, pra quem não sabe, você não pode concorrer a um terceiro mandato de jeito nenhum, né? Não é que nem aqui no Brasil que você não pode concorrer a 3 mandatos consecutivos. Então a gente teve o caso do Lula, né? Ele ganhou a eleição de 2002, depois ele ganhou a eleição de 2006, que foi a seguinte, né? Aí ele ficou um tempo fora, depois ele pode voltar a concorrer. Nos Estados Unidos não, é vitalício o negócio. Por exemplo, o Obama, né, segundo a legislação americana, é um cara que nunca mais pode concorrer à presidência dos Estados Unidos, tá? Porque ele já foi presidente por 2 mandatos. Então lá é ainda mais rígido e ainda assim o Trump tá falando que cogita, né, concorrer a um terceiro mandato. Trump também disse que não acredita que a força militar será necessária para tomar o Canadá, o 51º estado, segundo ele, e minimizou a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato na Casa Branca. Assim, isso é bem curioso, né? Você tem um presidente dos Estados Unidos, apesar dele estar falando... Sobe só um pouquinho de novo para eu ver exatamente. Apesar dele estar falando que, né, de não utilizar a força militar, ele não está dizendo assim, não, isso é um absurdo, eu jamais faria isso. É uma hipótese que está na mesa. Pro Trump, é uma hipótese que está na mesa, tá? Há uma grande discussão aí. Será que é bravata? Será que não é, né? Como eu sempre comento aqui, pessoal, eu converso muito eu tenho esse privilégio, né? Você trabalhar no MBL e com pessoas relacionadas ao MBL é um privilégio muito grande que você tem acesso a pessoas geniais, né? E eu converso muito com o Orlando Lima, vocês conhecem ele, escreve pro Valete Plus, escreve pra revista Valete, tem programa dele no Valete Plus também, que é muito bom, em formato de podcast, né? Eu converso muito com o Orlando. E eu começo a me preocupar, porque o Orlando é um cara que eu considero um gênio, e eu falei pra ele, olha, eu acho que é bravata esse negócio do Trump invadir, né, Groenlândia, invadir Canadá, né, e ele disse que não, né, e quando um cara do calibre do Orlando, que costuma acertar muito nas previsões dele, diz que não é só bravata e que é uma possibilidade real, eu começo a ficar levemente preocupado, né. Começa a dar um frio na barriga. Começa a dar um friozinho na barriga, porque assim, vocês conseguem imaginar o quão diferente a ordem mundial está, pra gente estar já falando na possibilidade dos Estados Unidos da América invadirem com as suas forças armadas, entrarem com tropas em território alheio pra anexar aquele território, né? Tudo bem, a gente já teve, sei lá, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão, né? Que eles usavam pretextos ali, né? Escusos, quando na verdade eles queriam um outro objetivo. Então, por exemplo, na guerra do Iraque eles falavam que era pra combater o terrorismo, quando na verdade eles queriam o petróleo. Beleza, né? Tá errado, mas isso é uma coisa. Aqui ele já tá falando em 51º estado americano, né? O que é interessante, né? O Canadá com aquele território todo, ele seria considerado um estado só, né? Não, eu achei estranho isso também. Deveria ser vários, né? Deveriam ser vários estados. Mas enfim, eu acho que isso é mais pra motivos de slogan e tal, né? O fato é que a ordem mundial tem mudado sim. Eu não sou tão radical quanto o Orlando, né, que a gente tava falando sobre isso, que ele acha que realmente o pacto pós-45 definhou, acabou e tá surgindo uma coisa nova aí, né. Eu não sei se esse é o caso, né, eu acho que o pacto pós-45, que é a ordem mundial que vivemos hoje, né, ainda pode ter algum respiro sim, né, eu não descartaria ele tão facilmente. Mas o fato é que as coisas estão sim mudando, né, e hoje isso passa a ser quase que uma possibilidade, né? Algo que está sendo colocado na mesa aí, né? A gente não tem mais a segurança jurídica que a gente teve por muito tempo, né? De uma certa paz mundial ali. Mas tinha conflito desde sempre, desde essa época já tinha conflito no Oriente Médio, na África e na Ásia. Ok, quando a gente fala em paz mundial, a gente tá falando mais do lado do Ocidente, né? E entende-se por Ocidente, Estados Unidos e aliados, e Europa e aliados, né? Então assim, as coisas estão ficando muito incertas, né? Vamos ver se ele falou mais alguma coisa sobre isso. Não sabe se deve respeitar a Constituição. Não sou advogado, não sei, ele falou. Tá
Você não é advogado pra saber que você tem que respeitar a sua própria Constituição, né? Isso não faz muito sentido. Ele recebeu diversas críticas por ter testado repetidamente os limites constitucionais desde que iniciou seu segundo mandato. Um dos motivos é sua política de deportação em massa de imigrantes sem documentos, alguns deles sem passar por audiência judicial, o que é uma coisa que os Estados Unidos sempre fez, tá? E isso em governos democratas e republicanos. Eu acho que a grande diferença aqui é a espetacularização que o Trump tem feito com esses imigrantes. Agora, nos últimos anos, a gente não teve nenhum presidente que deixou de deportar e tal, né? Você teve o Biden lá, que teve alguns ministros de Estado que foram negligentes aqui e ali e tal, mas o número de deportados continuou sendo enorme, tá? A diferença é que o Trump vai acorrentar todo mundo, vai tirar foto, vai mandar preso pra El Salvador, né? Vai fazer esse tipo de coisa, né? Que é algo que ele prometeu em campanha e ele quer mostrar que ele tá cumprindo, né? Mas é algo que os Estados Unidos sempre fez, né? De deportar em massa. O caso que seus críticos mais citam é o de Quilmar Abrego Garcia, um salvadorenho que vivia em Maryland quando foi deportado por engano para El Salvador e preso sem comunicação. Nossa, coitado do cara, meu. Putz. Trump afirma que Abrego Garcia faz parte de uma gangue transnacional violenta. Bom, tô falando coitado, mas não conheço o caso também. Agora, se realmente foi deportado por engano para uma prisão em El Salvador, inclusive viralizou um vídeo recentemente do... como é que é o nome do gordão lá que faz live, que faz maior sucesso? Me fugiu o nome dele agora. Que faz live, faz react. Casimiro. O Casimiro reagiu a um... ele reagiu a um vídeo, né, que era mostrando como era o Secote, né, a prisão lá para organizações criminosas e terroristas em El Salvador. As pessoas viram como é tenebroso o negócio lá, né? Quem sabe um dia a gente não tem um Secote aqui também para mandar a bandidagem tudo pra lá, né? E exercer a política do prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou, né? Desce aí mais um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma coisa em relação a isso. Que bizarro, cara. Tô assustado com isso aqui, viu? Vamos... bom, pode ser essa antes também. Exatamente sobre o que a gente tava falando, tá? Trump não descarta o uso da força militar para tomar a Groenlândia. Os Estados Unidos, assim, flagrantemente expansionistas, né? Vamos lá, a declaração foi feita durante entrevista à NBC. Território dinamarquês semi-autônomo rejeita a ideia. Então, já falou em forças armadas no Canadá, já falou em forças armadas na Groenlândia, o negócio tá complicado, meu povo. O presidente dos Estados Unidos disse nesse domingo que não descarta o uso da força militar para tomar a Groenlândia, insistindo que a ilha é rica em recursos e necessária para fins de segurança nacional, né? E é verdade, tem muitos materiais preciosos ali na Groenlândia que arregala os olhos dos americanos, né? Eu não descarto isso, disse Trump à NBC News. Eu não digo que vou fazer isso, mas eu não excluo nada. Precisamos muito da Groenlândia. A Groenlândia tem uma quantidade muito pequena de pessoas que vamos cuidar e vamos apreciá-los e tudo isso, mas precisamos disso para a segurança internacional. Sim, aí eles estão explicando aí que o interesse na Groenlândia, ele não é simplesmente, isso é interessante vocês saberem, para vocês ficarem bem informados aí, não é simplesmente nesses materiais preciosos que a Groenlândia é muito rica, mas também porque eles teriam, se os Estados Unidos controlassem a Groenlândia, eles teriam muito mais influência na região do Ártico, né, que é muito importante para comércio marítimo e tudo mais, tá? Trump tem repetidamente manifestado interesse em tomar a ilha pela força ou coerção econômica, mesmo quando a Dinamarca e a Groenlândia rejeitam a ideia. E Dinamarca vai ter que vender muito Ozempic aí, viu? E aí volta a falar da tensão com o Canadá. Assim, eu estava até ontem descartando completamente a possibilidade. Falei assim, os Estados Unidos não vai invadir país nenhum pra anexar território, isso é um absurdo. Hoje eu já não descarto completamente, viu? Ainda falando sobre Trump, né? Reabrir prisão de Alcatraz. Que interessante. Tem um filme, Ana, você que gosta de cinema, chamado Fuga de Alcatraz. Já ouviu falar nesse filme? Não. Com Clint Eastwood. Não conheço. Põe aí o Fuga de Alcatraz, vê qual que era o nome do cara, do personagem principal ali, que é uma história verídica, né? Foi a única pessoa que conseguiu fugir da prisão de Alcatraz, né? Pra quem não sabe, era uma prisão, ela foi... Frank Morris, isso mesmo. Era um cara que tinha um QI absurdo, eles mostram isso no filme, eles fazem teste de QI no cara. Vê o QI dele qual que era, ele tinha um QI altíssimo, o maior QI do presídio ali era dele, né? O que acontece, né? A prisão... 133, né? Pô, que pra um criminoso comum é alto pra caramba, né? Era um cara muito, muito inteligente, né? E a prisão de Alcatraz, ela ficava, se não me engano, em São Francisco, né? Ela ficava no meio do mar, assim. Então, assim, você tem uma pedra rochosa no meio do mar, onde tem um mar muito agitado ali, né? E era considerada ela foi construída com esse propósito, né? De ser um presídio de segurança máxima, onde é impossível de escapar, né? E teve esse único caso de uma pessoa que conseguiu escapar. Na verdade, ele, junto com outros dois bandidos, mas ele era o líder do negócio,
esse Frank Morris, olha que legal aí, a prisão de Alcatraz, ó. E hoje em dia é um ponto turístico, né? As pessoas podem visitar, entrar, ver as celas. Dizem que faz um vento aí, meu, absurdo. E todo mundo que vai fica imaginando como foi pra tentar fugir daí, que é uma coisa insana, né? Ó, o pessoal tá falando muito bom esse filme é muito legal. E aí o que ele fez, né? Ele construiu, eu não lembro como agora, faz tempo que eu vi esse filme pela última vez, mas eu sei que ele construiu ali um boneco pra parecer ele, né? Ele botou cabelo e tal, acho que ele cortava um pouquinho de cabelo todo dia e na medida que ia crescendo ele cortava mais pra fazer, tipo uma cabeça ali, pra parecer que ele tava ali dormindo. E enquanto isso ele cavava um buraco na cela dele, né? E escondia aquele buraco, até o dia que ele e os outros 2 presos lá, que ele dividia a cela, fogem, e ele deixa esse boneco lá dormindo. Então os guardas demoraram pra perceber que ele tinha fugido, né? E aí ele pega um barco, sai de lá e sumiu do mapa. Ninguém nunca mais ouviu falar, né? Tanto é que existe uma... Sumiu. Ninguém nem sabe se tá vivo. Não, isso faz 50 anos, né? Existe uma grande discussão. Será que ele sequer sobreviveu à fuga? Nunca encontraram nada, mas é um mar tão agitado, é um negócio tão absurdo, que se ele tivesse morrido não daria pra saber, né? Tinha uma época que muita gente argumentava que seria impossível você sair de lá sem se afogar, porque o barco não aguentaria e tal, mas fizeram, eu não sei se foi naquele Mythbusters ou se foi uma pesquisa que fizeram depois, que falaram que se ele tivesse tomado uma outra rota alternativa, ele poderia sobreviver e tal, enfim, ninguém sabe o que aconteceu, né, com o único cara que conseguiu fugir de Alcatraz. Enfim, uma história interessante pra vocês aí, né. E essa prisão, ela foi encerrada lá nos anos 60, logo após a fuga dele. Dizem que, inclusive, a fuga do Frank Morris foi o que acelerou o processo de encerrar esse presídio, né? Mas mais porque ele era extremamente caro de se manter, né? Como eu falei, era uma prisão ali no meio do nada, pra você chegar, trazer suprimento, levar de volta, as pessoas trabalhavam lá. Meu, devia ser um inferno aquele lugar, né? E agora o Trump tá falando em reabrir a polêmica prisão de Alcatraz, ó. Instruiu o Departamento de Prisões a reabrir o local para abrigar infratores implacáveis e violentos que entraram ilegalmente no país, né? Então, curioso isso, ele tá falando justamente não apenas de bandidos perigosos, mas também tá usando a prisão de Alcatraz para reforçar essa política anti-imigração ilegal dele, né? O presidente Donald Trump afirmou em uma publicação nas redes sociais no domingo que está instruindo o Departamento de Prisões a reconstruir e reabrir Alcatraz, a antiga prisão infame, como um local para abrigar criminosos mais cruéis e violentos dos Estados Unidos. Tá, beleza, isso aí já falamos. Não seremos mais reféns de criminosos, bandidos e juízes que têm medo de fazer seu trabalho e nos permitem remover criminosos. Isso é muito interessante. O Trump, né, e os trumpistas, eles têm cada vez mais tentado responsabilizar juízes negligentes, né? Então, por exemplo, teve um... É que, putz, agora de cabeça eu não vou lembrar, eu tinha visto por cima. Se eu soubesse que ele tinha falado isso, teria sido até interessante pegar pra vocês. Mas, mais ou menos o que aconteceu foi o seguinte. Tinha um preso nos Estados Unidos de altíssima periculosidade. Aparentemente o juiz foi muito negligente na sentença dele, absolveu o cara, e esse cara saiu e matou mais gente logo depois que saiu da prisão, né? E estavam falando em responsabilizar esse juiz criminalmente. Não sei se ele chegou a ser responsabilizado, porque não sei também dizer se a legislação penal americana permite isso ou não. Mas é interessante, né? É interessante, no mínimo. Então ele tem falado muito nisso, né? Em coagir os juízes com ameaças de penas, né? Para que eles efetivamente punam os criminosos e não violem a legislação para beneficiar criminosos. Fica algo muito ambíguo aí, né? Pô, quando que o juiz simplesmente fez uma má aplicação da lei aí por N motivos, porque não tinha prova, porque ele não tinha sido convencido, ou porque ele de fato estava querendo beneficiar e abrigar um criminoso, né? Então, assim, é algo que vai levar uma discussão sobre direitos fundamentais aí bem interessante, né? O republicano disse a repórteres quando retornou à Casa Branca no domingo que foi apenas uma ideia que ele teve devido a juízes radicalizados que querem garantir que, os imigrantes deportados tenham o devido processo legal. Enfim, mas complicada essa declaração, né? Vamos ver o que ele falou. Acho que, como muitos desses juízes radicalizados querem que cada pessoa que está ilegalmente em nosso país seja julgada, isso significaria milhões de julgamentos. Porque é complicado mesmo, né? Os Estados Unidos, ele tem uma onda gigantesca, mas assim, colossal de imigrantes ilegais, né?
e você garantir direito de defesa, recurso, pro cara ficar alegando que, olha, eu entrei ilegal, mas eu já constituí família aqui, então eu dependo de ficar aqui, e você não vai resolver o problema nunca. Então, nesse ponto, eu entendo completamente o posicionamento do Trump. Tem que ser uma coisa assim, amigo, você tem documento? Não? Tchau. Você tem? Beleza, fica aí. É meio que isso, tem muito o que fazer. Você entrou ilegal? Entrou, então fora. Né? Gostou dessa análise? Assista a live do E-Detalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.